Quero saudar você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos jovens, com a paz do Senhor Jesus. Estamos com a lição de número 11 e desta feita eu gostaria de dar uma ideia para você de fazer uma lição, uma apresentação da lição, não é? É um pouco diversificada daquilo que nós, de maneira geral, fazemos, lendo e etc. A gente pode, por causa do estilo de ensino que está aqui, quando se fala dos frutos da carne, né, do fruto do Espírito, nós podemos permitir a participação dos alunos aqui de uma maneira fácil e que eu penso que vai engajá-los um pouco mais na sala de aula. Então, nós estamos com um estudo sobre a carne e o espírito, a luta que existe entre nós, e com certeza você vai estar lendo com eles o texto bíblico. Ora, se eu fosse ensinar essa lição, e é como eu vou estar compartilhando com você, eu faria da seguinte maneira. Para começar a lição, eu vou propor uma parte de ensino. Então, eu vou falar sobre 3 coisas que são bem interessantes sobre a carne e o espírito. Crente carnal, crente espiritual. Como é que funciona isso aí? Eu vou dar 3 tópicos sobre isso. Logo depois, nós vamos trabalhar no primeiro tópico da lição e depois passar para uma parte que eles vão ter um trabalho de atuação e depois apresentação na sala de aula, ok? Então, eu vou começar a minha lição, depois de ter lido, então, o texto bíblico, explicando 3 coisas. A primeira coisa é a morada do Espírito Santo em nós. Então, a primeira coisa que eu quero nos lembrar aqui, não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós. Claro, aqui não é para nós necessariamente lermos o versículo, é só uma lembrança para nós explicarmos aos alunos, uma vez que nós vamos estudar o fruto da carne, os frutos da carne e o fruto do Espírito, a primeira coisa que nos vale lembrar é que nós somos morada do Espírito Santo. Quando acontece isso? Em que momento da nossa vida o Espírito Santo vem habitar dentro de nós? E claro, a região que ele habita em nós é a região espiritual do ser humano. E as coisas do espírito, região espiritual, não é nada palpável, não é nada que se possa encontrar com olhos humanos. É um mistério de Deus, mas que a palavra nos afirma ser uma realidade. E que nós que temos experiência de salvação, nós também temos uma prova, ou seja, algo acontece em nós, e uma parte do que acontece nós vamos falar aqui, explicar nessa aula, né? Quando o Espírito Santo vem habitar em nós. Então, algumas coisas nós vamos ver aqui nessa aula, mas principalmente agora, nós vamos falar da frutificação. Frutificar. Ora, se o Espírito de Deus, que é Deus, no momento da minha salvação, ou seja, quando eu me arrependi, confessei a Jesus, naquele momento o meu nome foi escrito no livro da vida, meus pecados foram perdoados, e a Bíblia diz que uma outra coisa acontece, é que o Espírito Santo vem habitar em nós, ou seja, a própria pessoa de Deus, na pessoa do Espírito, está dentro de mim. Ora, o Espírito Santo, como nós lemos aqui, existe o frutificar, o fruto do Espírito, ou seja, onde o Espírito Santo está, o seu falar, o seu agir, o fruto natural dele, é isso que nós lemos aqui. Esta é a essência que é ele, e quando ele habita em nós, a operação deste fruto em nós se evidencia nestas coisas que nós lemos aqui, Gálatas 5:22. Com isso eu quero dizer que todos os crentes que estão no caminho de salvação, confessaram a Jesus, creram, se arrependeram e têm esta experiência, e eu sempre gosto de dizer que uma das coisas fortes, marcantes, e que nós podemos assegurar-nos de que houve uma experiência salvífica, é existir um antes e um depois. A radicalização disso, ou seja, é bem radical a mudança, em que sentido? Que estavam mesmo nas festas, ou nas drogas, ou perto do suicídio, e drasticamente se vê uma nova pessoa, uma nova criatura em paz, a mudança estética e etc. Enfim, uma série de coisas. Agora, outros, a mudança às vezes não parece tão drástica, mas não é menos real.
ela existe dentro do ser humano que estava antes escravo do pecado, que habitava o pecado nele, agora limpo e com a presença do Espírito, há uma mudança. Então, quando existe um antes e um depois, uma antiga Maria e uma nova Maria, uma antiga Manuela, uma nova Manuela, um antigo Daniel, um novo Daniel, quando nós vemos isto acontecer, houve salvação. E eu sei biblicamente que o Espírito Santo, que é quem opera essa série de coisas em nós, já habita em meu coração. Ora, então da natureza do Espírito Santo habitar em nosso coração, ele vai naturalmente frutificar. Ou seja, o fruto do Espírito não é algo que nós lutamos por ele. Não é algo que nós aprendemos para obedecer. Claro que há coisas aqui que a Bíblia, inclusive em outras passagens do apóstolo Paulo, por exemplo, vai dizer, irmãos, façam isso, nos vai exortar para exercitar. No entanto, quando eu entendo aqui neste texto que é fruto do Espírito, aonde estiver este Espírito, desde que ele tenha liberdade de atuação, ele vai frutificar aquilo que lhe é natural. Faz sentido? Muito bem. Ora, mas então a pergunta vem, por que é que entre nós crentes, um frutifica mais e um frutifica menos? Por que que alguns, até às vezes a gente diz, mas irmão, pelo amor de Deus, quando eu leio isso aqui, aquela irmã parece que não tem nada, né? Ou eu mesmo, olho para mim, muitas vezes, de algum fruto destes aqui, uns mais do que outros, né? A gente diz, ai Jesus, tem misericórdia, como pode ser? Então aí a gente vai estudar a outra realidade, que é a questão da nossa carne. Então, duas coisas, antes de passar para a nossa carne, eu anotei aqui e não tinha passado para os irmãos, é não só frutificar a presença do Espírito Santo, mas junto com isso, duas coisas que acontecem naturalmente. Reage contra o pecado. A natureza, e quando se fala natureza, é aquilo que acontece natural da presença do Espírito Santo, porque a natureza dele vai acontecer naturalmente porque ele está em nós. Ou seja, se nós somos salvos e o Espírito Santo habita em nós, naturalmente nós vamos frutificar o fruto do Espírito. A não ser que a gente impeça, é o que a gente vai falar daqui a pouco, ok? Mas é natural. É por isso que o crente novo convertido é aquela beleza. E às vezes a gente, como lê a carta lá no Apocalipse, eu quero voltar ao primeiro amor. Por quê? Porque naqueles dias eu era tão diferente. Esta diferença, este frutificar natural do Espírito é porque nós estávamos tão felizes, nos alimentando, tão contentes com Jesus, querendo mais de Deus, das coisas de Deus, ou seja, em nada impedindo a atuação do Espírito Santo. Então, quando ele pode, naturalmente, ele tem liberdade, é isso que vai acontecer. Amém? Então, o fruto do Espírito Santo, ele vai evidenciar. Mas a segunda coisa, nós já falamos a primeira, a segunda é reagir contra o pecado. Aonde está o Espírito de Deus, ele não vai coadunar com o pecado. Ele não vai fazer parceria com o pecado. Ele não vai aprovar o pecado. É por isso que quando nós nos convertemos, temos esta reação. Às vezes ainda não estamos necessariamente sabendo o que é certo ou errado, fazer ou desfazer, mas quando você vai àquele lugar depois de convertido, se houve um antes e depois, e este depois, como eu disse algumas vezes, você nem foi ensinado, nem discipulado sobre alguma coisa, mas quando você vai tentar tocar naquilo, ou quando alguém te chama, fulano, vamos para aquele lugar, e você pensa em ir, alguma coisa dentro de você se entristece e você diz, não se sente mais bem. Ou às vezes você até sem saber vai e chega lá quando ontem, antes de receber a Jesus, você se sentia bem naquele lugar. Agora você não se, como que você fosse um estranho naquele ambiente. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em você. E nós, como novos convertidos, como eu disse, muitas vezes a gente não tem a ciência, o conhecimento teórico do assunto do certo e errado, mas como o Espírito Santo está em nós e nós não estamos em nada impedindo, pelo contrário, estamos receptivos, estamos querendo crescer em Deus, o que vai acontecer? Nós sentimos estas coisas muito mais fortes. É esta a experiência do novo convertido. E essa é a transformação que fica evidente. Vamos falar do segundo? O crente carnal versus o crente espiritual. Como é que isso acontece? Paulo fala do crente carnal. Aqui nós falamos dos frutos da carne e do fruto do espírito espiritual. Como é que isso acontece?
O texto mesmo bíblico aqui diz o seguinte, é o versículo 17, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro. E veja que o espírito aí não está falando do homem, está falando do espírito com E maiúsculo, que habita na região espiritual do homem, ok? Que habita em nós. Mas é o Espírito de Deus quem frutifica e a nossa carne, ela é contrária, ela é inimiga, se opõe um ao outro. Enquanto nós queremos obedecer a Deus, é o que Paulo está escrevendo aqui no finzinho. Ele diz, para que não façais o que quereis. Ou seja, o meu racional quer as coisas espirituais, porque eu nasci de novo, eu tive a consciência do meu pecado, eu me arrependi, amém? Eu já provei, estou sentindo estas bênçãos da novidade, da nova vida em Cristo. Então, a minha razão diz, eu não posso fazer isso, eu não quero mais isso, mas há uma força dentro de você. Há um outro ser aí dentro, e Paulo mesmo falou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Lembra de Paulo? Você pode imaginar um homem sério, um homem religioso, mesmo antes de estar em Jesus? A seriedade, a religiosidade, a fidelidade de Paulo era algo extraordinário, irmãos, né? Então, se ele sente esta guerra da carne contra o espírito, imagina a nossa realidade. Então, nós vemos aqui estas uma lutando contra a outra. E o que significa isso na prática? É simples. É que se alguém alimenta o homem espiritual, automaticamente o homem carnal, porque você é um só, vai ficar mais amassadinho. Não vai ter lugar para ação ou reação. A mesma verdade é o contrário. Se nós não alimentamos o espírito, mas pelo contrário, alimentamos a nossa carnalidade, as coisas da carne, este homem carnal é o mesmo homem e olha, crente, no sentido de ter nascido de novo, no sentido de crer em Jesus, no sentido de estar na igreja, vai se tornar um crente carnal. Que o espírito, o fruto do espírito, ao invés de estar fortalecido, ele vai estar o quê? Enfraquecido. E a sua carnalidade, o contrário do espírito, a impaciência, não é? A tendência a voltar a pecar, inclusive, você vai ver os frutos da carne, na verdade, todos eles são pecado contra Deus. E aí você vai ver o comentarista nos colocando no tópico 3, subtópico 3, lá, a última frase da lição, ele diz, viver andando na carne conduziria os Gálatas ao inferno. Ou seja, o problema final não é pecar. Mesmo em Cristo, nós não somos perfeitos, não podemos dizer, nós nunca vacilamos, nós nunca pecamos. Não é verdade. Mas nós não permanecemos no pecado. Agora, não alimentar as coisas espirituais, ou seja, permitir o espírito que vive em nós florescer. Pelo contrário, nós alimentarmos o homem carnal e automaticamente, mesmo que você não faça nada, ao aumentar isso aqui, é porque você não está aumentando isso aqui. Você não tem como aumentar as duas coisas. Quando você lê a Bíblia e medita na palavra de Deus, a balança vai para esse lado. Quando você nunca lê a Bíblia e só assim está ocupado, é trabalhando, é fazendo, é se ocupando, o que vai acontecer? Mesmo que não seja pecado, né? Mas a tendência é esse aqui diminuir. Então, nós vamos medindo no dia a dia esta balança. E o que acontece é exatamente isso. E dependendo de onde estiver esta balança, nós encontramos um crente espiritual e nós encontramos um crente carnal. Amém? Claro, quanto mais carnal e menos, o que acontece com o Espírito Santo é que ele não força nada a ninguém. E à medida que nós o rejeitamos, o calamos na nossa vida e damos vazão a todas as outras coisas, é como que, mesmo que ele queira falar, nós já não tomamos mais atenção naquela voz. É uma voz que nós calamos em nós. E a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Você pode imaginar que quando nós fazemos isso, dando ouvido à voz do mundo e calando a voz do Espírito, o que ele está acontecendo? Está entristecendo o Espírito Santo. E aí, a facilidade, a possibilidade que nós vamos começar a pecar contra Deus, aqui, ali, a achar, como é aquilo que a gente mais escuta hoje, né? Não tem nada a ver, e etc. E no não ter nada a ver, nós muitas vezes estamos praticando, como nós vamos falar daqui a pouco, a prostituição, que a prostituição aqui não é vender-se para a sexualidade, a prostituição bíblica, na tradução da palavra, é qualquer realidade sexual fora, você vai ver daqui a pouco, a gente vai fazer o trabalho sobre isso, né? Fora daquilo que foi prescrito por Deus, ou seja, a fornicação, o sexo antes do casamento, que é a fornicação, é pecado contra Deus. E nós vamos ver este crente carnal vivendo agora em pecado. E este é um deles.
Ele vai dizer, não tem nada a ver, mas é uma idolatria. Por trás daquilo que ele ou ela está fazendo é uma prática idólatra contra Deus. Ele não está vendo que seja assim. E por que chegou ali? Por que está insensível ao Espírito de Deus? Porque foi um processo que este crente não alimentou ao Espírito através do quê? De uma vida de oração, de uma vida de relacionamento com Deus. Eu vou colocar aqui daqui a pouco algumas palavras sobre isso, né? Desta realidade. E, pelo contrário, alimentou a carne e isso aconteceu. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa que eu quero ensinar antes de nós passarmos para a nossa lição é o perigo de uma vida na carne. E eu já falei sobre ele. Aí você pode ler lá, professor. É no tópico 3, no subtópico 3. Está na página 81. É a última frase que está lá. Esse é o perigo. Como eu disse, o problema não é pecar. Porque quando nós pecamos, o Espírito Santo nos faz sentir mal, nós nos arrependemos, o Senhor nos perdoa, a vida cristã continua. Amém? Isso é normal. Não deveria, mas é. Agora, viver em pecado é outro assunto. É um perigo, porque em qualquer momento, primeiro, quando você vive em pecado, você não está no caminho estreito. Você está no caminho o quê? Se a sua vida é do mundo, é do pecado, você está no caminho largo ou estreito? Está no caminho largo. Que conduz a... Muito bem. Então, este é o perigo, o pastor está nos explicando aqui. Essa é a introdução que eu gostaria de fazer para você. Agora vamos à nossa lição. O tópico número 1 diz andando em espírito, não é assim? O subtópico número 1, ele diz andai em espírito. Nós vamos deixar isso aqui para a conclusão. Se eu fosse dar essa aula aqui, eu falaria disso aqui na conclusão. Eu quero fechar minha aula dizendo, irmãos, agora vamos aprender, vamos falar um pouco do que é andar em espírito. Essa vai ser a minha conclusão. Mas o subtópico 2, eu gostaria de falar sobre ele antes de nós fazermos o trabalho, que é o que eu quero propor para a nossa aula de hoje. A luta que existe em nós é este subtópico 2, ok? Diz o seguinte, há uma luta interior constante para que sigamos a vontade da nossa carne e não sejamos guiados pelo Espírito. A carne luta contra o Espírito e esse contra a carne. Não é uma luta visível, e eu coloquei essa palavra aí, sublinhei, visível, pois acontece no nosso íntimo, mas as consequências são. E é essa palavra que me chamou a atenção. As consequências são visíveis. Acabamos de falar sobre crente carnal e crente espiritual. Não pode julgar. Tudo bem. Eu não estou julgando para condenar ninguém. Mas a palavra me diz que eu devo julgar para perceber, para discernir. E eu posso discernir pelas coisas visíveis se eu estou carnal ou espiritual. É assim que eu descubro. De repente, a minha boquinha aqui, santa de Jesus, fica irritadinha demais e começa a falar palavras feias, se irritar com qualquer coisa. O tempo todo, ninguém pode nada, né? Que a pessoa já está ou sendo grosseira ou tudo aquilo que é contrário ao Espírito. Amém? Então, eu estou vendo que eu preciso acertar aqui e alimentar as coisas espirituais. Nós vamos fechar com como fazer. E é tremendo, irmãos, porque funciona. Agora, a pergunta para nós é quem quer pagar o preço para alimentar o espírito? Aleluia. Mas a carne é fácil, porque é tudo que está ao nosso redor. Aliás, não falta gente dizendo por aqui, deixa os outros para lá, a prioridade é você, faça isso, você não precisa ser paciente com ninguém, você tem que não sei o quê, e etc, etc. Você tá fazendo crente carnal ou crente espiritual? É isso aí. Então, vamos lá. Então, visível é a primeira palavra que me chamou a atenção aqui. Por quê? Porque esta é uma realidade. Você quer conhecer como você está? O que está saindo da sua boca? Como você está se vestindo, como você está se comportando, como você está reagindo, como você está sentindo, aquilo que aparenta mesmo, né? Nós vamos ver a consequência entre quem está ganhando na sua vida, carne ou espírito. E da mesma maneira nós conseguimos reconhecer na vida dos demais. Essa luta, vou continuar a leitura aqui, nos mostra uma verdade. O novo nascimento não elimina, e essa é a outra palavra que eu coloquei aí, a velha natureza, que é a natureza pecadora ou pecaminosa, ok? Tá aqui, o pastor colocou aqui. Se assim fosse, não veríamos nas escrituras tantas advertências a que buscássemos a santificação e a mortificação constante do pecado em nós. Eu quero fazer uma distinção aqui, porque quando você fala de santificação, existem duas palavras
que ambas se traduz no português santificação. A primeira está falando de uma santificação posicional. Esta é uma vez só. Essa acontece quando nós somos salvos. Ou seja, você saiu das trevas e entrou na luz. Você foi santificado, você foi separado para Deus, ok? Agora, a outra palavra que também se traduz para santificação é essa que ele colocou aqui. Ele diz, buscássemos a santificação. É um processo. Então, a segunda, ela é um processo. Até a estatura de varão perfeito. Lembra que o texto bíblico, acho que os Efésios fala isso, né? Então, a santificação na Bíblia, ela tem essas duas significações. Não é que significa as duas ao mesmo tempo, é que há palavras no grego diferenciadas e uma traduz uma coisa ou outra. Mas quando nós viemos para Cristo, nós já fomos santificados no sentido posicional. Nós estamos em Cristo. Amém? Pertencemos a Ele, somos o reino de Deus. No entanto, nós ainda estamos fazendo a outra santificação, que essa é, por natureza, um processo, não é? Um processo, e é isso que o comentarista está dizendo. Então, é neste processo que nós temos a segunda palavra vai aparecer daqui a pouco, a escolha, né, de quem nós alimentamos. Vamos seguir aí. Então, se assim fosse, não veríamos nas Escrituras tantas advertências para que buscássemos a santificação e mortificação constante do pecado em nós. Não é possível trazer satisfação, olha aí, às duas naturezas. É o que eu falei para você, uma sobe e outra desce naturalmente. Então, diz o texto, quem conhece a Cristo terá aqui, esta terceira palavra aí, escolher. Que natureza vai agradar e fortalecer? Exatamente o que nós explicamos até agora. Quando você está em Cristo, você tem pelo menos a liberdade de escolher qual dessas naturezas você vai servir, você vai fortalecer, você vai alimentar. A carne representa a nossa natureza que busca satisfação em coisas que desagradam a Deus. Ela não desaparece nem morre quando uma pessoa recebe a Jesus pela fé e é perdoada de seus pecados. Este texto também nos mostra que o Espírito pode e deseja nos guiar para uma vida mais plena, em que manifestemos o fruto do Espírito que Paulo descreverá a seguir. Mas observe que Paulo mostra antes as obras da carne e sua consequência. O Evangelho primeiro mostra que o homem é pecador, depois da má notícia vem a boa, que existe salvação em Jesus. Da mesma forma, Paulo fala primeiro das obras da carne, depois dos frutos do Espírito. E eu me lembrei, quando eu li sobre isso aqui, a questão do vaso, né? E do tesouro que temos dentro do vaso. O que o texto diz? Paulo explicando, se não me engano, aos Coríntios, né? Nós temos este tesouro em vaso de barro, ou seja, o material nosso sempre foi barro. E Deus nos resgatou sendo barro. Nós não deixamos de ser barro. O barro fala da nossa natureza. O nosso vaso tem esta natureza. É disso que nós somos feitos. Amém? Então, nós, num paralelo, com certeza, isso é uma metáfora. Então, como a Bíblia nos descreve como vasos de barro, no entanto, a excelência do poder, aleluia, a transformação, a virtude que está em nós é o que é posto dentro deste vaso. E agora nós temos o Espírito Santo habitando em nós, então a essência que habita em nós é esta. Mostrando aqui, fazendo um paralelo, explicando, né, a questão da velha natureza pecaminosa permanecendo em nós, ou seja, ainda somos vaso de barro, mas dentro a essência de Deus, nós somos dele. Então, nós já falamos das três palavras-chave aí: visível, as consequências são visíveis, a velha natureza pecaminosa permanece e escolher o que nós fazemos. Então, isso aí terminou o que eu ensinaria desta aula. Tanto o tópico número 2 como o tópico número 3, ok? São a questão dos frutos da carne e o fruto do Espírito. Então, o que eu faria aqui é o seguinte, é deixar os alunos, cada um explicar um. Nós temos na lição uma explicação. Se você puder, professor, fazer cópias da lição do professor, porque no subsídio você vai ter uma outra tradução, onde até eu marquei aqui, olha, cada uma das palavras do fruto do Espírito, dos frutos da carne, né? Ele botou aqui só dos frutos da carne. Mas na lição tem também dos frutos do Espírito. Tem a explicação individual de cada uma delas. Então, se você tiver 9 alunos, então você pode, eu penso que são 9, talvez até um pouquinho mais aqui, né? Da carne são mais. Colocar um para cada um. Tendo menos alunos, divida 2 para cada um, como for a realidade. Mas dê para eles, né, a cópia aí do subsídio para que eles possam estudar o que o autor, comentarista, coloca na lição, junto com a informação que está aqui. Até mesmo cada um já, com certeza, tem o seu celular, não é? Pode buscar, né, na internet alguma outra explicação sobre esta palavra, de maneira que, quando nós formos, então, agora explicar
cada um dos frutos da carne, então você possa permitir a cada um deles explicar o que significa e, de preferência, que eles possam dar um exemplo prático. Se naquilo que você está explicando tiver algum exemplo, melhor. Se eles tiverem na cabeça também, melhor. Se ao falar você tiver alguma coisa para exemplificar. Seria muito bom ter a definição de cada um deles e um exemplo prático de como isso funcionaria na nossa vida. Da mesma maneira, o fruto do Espírito, que é o tópico 3, é isso? Então, há uma explicação aqui na nossa lição, e nós podemos, da mesma maneira, pedir que cada um explique. No caso aqui, são menos, né? Mas aí você também veja de acordo com o número de sua classe, para que cada um possa explicar. Sendo assim, você vai ter uma classe bem dinâmica, com a participação de todo mundo, explicando e dando um exemplo prático de cada uma dessas realidades do fruto da carne e do Espírito, e nós vamos terminar com aquilo que a gente disse que iria, não é? Andar em Espírito. Andai em Espírito. Que é o começo da lição, e eu gostaria de colocar por último. Por quê? Porque eu já descobri que é minha escolha. Eu já descobri a realidade, porque a gente acabou de falar de cada um, né? Cada um participou, que é cada um dos frutos da carne que está escrito aqui. Pecados. Nós já falamos do fruto do Espírito. Agora a pergunta é, Paulo nos diz à igreja, ande em Espírito. E aí você naturalmente não vai cumprir a concupiscência, o desejo da sua carne, ok? Agora, minha pergunta é, como andar em Espírito? Como na prática isso funciona? É ficar zen, andando? Não. Glória a Jesus. Existe uma maneira, no entanto, nós precisamos escolher e praticar ela. Eu digo, na minha experiência pessoal, e aqui você pode adicionar a sua, pensando nisso, eu botei 4 pontos. Primeiro, eu alimento o Espírito. E quando eu digo Espírito aqui, não é o Espírito de Deus, mas o meu Espírito, onde o Espírito de Deus mora, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus usa a palavra de Deus para ministrar ao meu coração. Amém? Então eu me alimento pela palavra. Quando eu leio a palavra de Deus, quando eu medito na palavra de Deus, quando eu oro a palavra de Deus, quando eu escuto a palavra de Deus, minha vida espiritual, meu ser espiritual é fortalecido. A palavra de Deus fortalece o homem espiritual. Segundo lugar, a comunhão. A comunhão. Que isso? Como é que faz isso? Falando com Deus, orando ao Senhor, quebrantando-se diante do Senhor, dizendo a nossa realidade, tomando tempo conversando com o Senhor. Aleluia. A comunhão com Deus, tem uma outra palavra que eu coloquei aqui, considerando. É um texto bíblico aqui, se não me engano, é Provérbios, né? Considera o Senhor, no caso, em todos os teus caminhos. Considerando ao Senhor em todos os nossos caminhos, em todas as nossas decisões. Isso é comunhão. Quem tem um amigo, quem de vocês, quem de nós, né, não gosta? Eu às vezes tenho e às vezes não tenho disponível, né? Às vezes tem, não tem disponível. Vai tomar uma decisão, liga para o esposo, liga para uma irmã, liga para alguém. Porque é tão bom ter alguém de confiança, uma pessoa de sabedoria. Agora você imagina o Espírito Santo, a pessoa do nosso Deus. Senhor, tenho essa decisão, ajuda-me, Pai. Ajuda-me, Senhor. Considera todos os teus caminhos. Coisas boas, Senhor. Estou feliz com isso aqui. É teu, Senhor. Faz-me entender porque se tem alguma coisa errada. Faz-me ver, Senhor. Todos os teus caminhos, da alegria, da tristeza. Senhor, ajuda-me. Hoje mesmo estava falando com meu esposo. Eu falei, Senhor, por que tu permitiste? As coisas estão mudando e eu não estou entendendo. Por que o Senhor permitiu? Parece que, de repente, estava um caminho, deu tudo errado, virou para o outro lado, Senhor. E eu fiquei de um dia para o outro assim. Quando hoje de manhã eu estava me aprontando para gravar as classes, de repente me veio o esclarecimento. Aleluia. Eu digo, glória seja dada ao nome de Jesus. Porque nós não sabemos, mas Ele sabe. Bem-aventurado é o crente que vive esta realidade, de buscar a resposta nele. Mesmo que antes eu não tinha resposta, eu falei para o meu esposo ontem, eu falei, olha, eu não entendo, eu até me pergunto, falando para ele, por que Deus permitiria isso? Tá confuso, eu não entendo. No entanto, se é a vontade dele, ele sabe o que faz. Esse é o coração do crente. Então, quando nós temos esta comunhão, considerando a ele em todos os nossos caminhos, uma vida com Deus, orar sem cessar é isso, não é estar de joelho o tempo todo, ainda que nós temos que ter tempo de joelhos, de quebrantamento, de lágrimas na presença do Senhor. Mas isto é andar em espírito, é estar considerando nos nossos caminhos. E terceiro lugar, na verdade são 3, eu chamaria de sensibilidade.
E isso se adquire através da obediência. Essa não é a hora, como eu disse, da comunhão que eu busco. Como eu disse do caso da minha vida agora, nestes dias. Que eu, Senhor, por que isso? Sou eu buscando a resposta, ok? A sensibilidade que vem da obediência, ela é o contrário. Eu não estou buscando, eu não estou entendendo, de repente Deus fala ao meu coração, faça assim. Ou me faz sentir incomodada num lugar, ou quando alguém falou, nunca esqueço de uma pessoa da área da saúde, que eu comecei a assistir alguns vídeos dessa pessoa, e o Espírito Santo me falou claramente, irmãos, claramente, não assista dele, isto é mal, a essência é maligna. Não foi a palavra, mas o sentimento, quem tem conhecimento disso sabe como é que é. Irmãos, se eu tocasse num vídeo desse homem, eu me sentia pecando. Por quê? Porque o Espírito Santo e eu não fiz mais, graças a Deus. Essa experiência, esta obediência, quando nós damos ouvido à voz do Espírito, que muitas vezes nos vai proibir. E às vezes nos vai proibir de coisas que nós anelamos, queremos. Este caminho, aquele trabalho, aquela situação. Está aí a resposta. Como andar em Espírito? Agora, aquele que vai obedecendo. Lembra que eu falei no começo da classe? Que o Espírito Santo, a gente quando não vai fortalecendo a carne, vai abaixando ele, vai deixando ele sem voz. Ele falou uma vez, nós dizendo, não, é pensamento meu, não. Você que, não tem problema. Isso você é o quê? Calando, entristecendo ao Espírito Santo. O processo reverso é esse que eu estou falando. Ele fala e nós dizemos, ai Senhor, mas eu vou sair disso, eu queria tanto, Jesus, mas se o Senhor está mandando, eu não vou fazer. Tem misericórdia da minha vida, dá-me força para te obedecer. E você obedece. Aleluia. Não é fácil, eu quero dizer para você que para mim não é nada fácil, não. Se Paulo, a gente acabou de falar dele. Não era fácil para ele, porque a carne dele também gritava como a nossa. Amém? Então eu digo para você, não é fácil. Mas é tão gostoso quando a gente sente depois que obedeceu e nós honramos ao nosso Deus e ele tem acesso a nós. E aí, numa outra situação, nós ouvimos a voz dele, a direção dele, e aí nós vamos criando esta sensibilidade para com a voz do Espírito. Então, você quer saber como andar no Espírito? Eu tenho essas 3 para compartilhar com você, alimentando-se da palavra, vivendo uma vida de comunhão, considerando a ele no seu caminho e vivendo uma vida de obediência, sensibilidade ao Espírito. Com certeza você também, professor, pode ter algo a acrescentar aqui, façam em nome de Jesus, que Deus possa usar a você nesta hora, fechando esta classe com a prática, não é? De como andar no Espírito, e assim nós possamos ver os nossos jovens se aproximando de Deus, deixando o engano e o pecado que tão de perto nos rodeia, para viver mais próximos em obediência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha uma feliz classe neste domingo e até a semana que vem, se Deus quiser. Amém.